Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos de volta ao TV GGN 20 horas. Estou aqui para receber vocês que nos assistem ao vivo pelo YouTube e também pelo Twitter. Vou aproveitar esse comecinho de programa e pedir para todo mundo compartilhar esse vídeo nas redes sociais, com o link que tem aqui embaixo no YouTube. Não esqueçam de compartilhar nos grupos do WhatsApp, também para ajudar aqui a plataforma a reconhecer a relevância do que a gente produz aqui no Jornal GGN. Para vocês que estão nos assistindo fora aqui da plataforma, é só entrar rapidinho, clica no aviãozinho, compartilha esse link e já aproveita que está no WhatsApp para entrar no site do GGN. Tem um botãozinho lá, aqui embaixo no descritivo do vídeo também tem, para você se associar a um dos grupos que a gente mantém com as novidades publicadas no site ao longo do dia. Tem pelo WhatsApp e pelo Telegram. Vocês encontram esses endereços para entrar nesses grupinhos por aqui. Para contribuir com o jornalismo independente que a gente pratica, vocês podem mandar um pix para jornalggn@gmail.com, entrar no nosso Catarse, procurar os projetos que a gente tem lá de pé. O nosso Catarse é o catarse.me/jornalggn, e também mandar um superchat ou uma figurinha aqui pelo chat do YouTube. Para quem está assistindo fora do horário das 20 horas, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês também podem colaborar com a gente. Tem um botãozinho escrito aqui embaixo, valeu. Ele também manda dinheiro aqui para nossa conta do YouTube. E o grátis, que todo mundo já sabe e ajuda pra caramba, é o like. Like, inscrevam-se aqui no canal e cliquem nos sininhos para ativar as notificações. O programa está quente hoje, cheio de pautas. Vou trazer aqui meu pai, dar boa noite para ele, para o nosso convidado que já chegou aqui nos bastidores. E pedir para vocês mandarem perguntas. Agora a gente combinou que as perguntas para o convidado eu vou expor aqui, né, pai, ao longo do programa. Isso. Ele vai ler. E aí, assim, a gente dá um andamento mais dinâmico aqui, para o TV GGN 20 horas. Boa noite. Bom, boa noite, Mariana, boa noite, pessoal. Vamos passar rapidamente aqui o Covid, para vocês verem que coisa curiosa. Daqui a pouco vai sumir de novo. Isso aqui essa média diária aqui, é a média diária semanal, né? Quando bateu aqui em 42, o ministro... Como é que chama aí esse ministro da Saúde, aí, o Queiroga? O Ministério da Saúde deixou de publicar os dados, segurou até o dia 15. Daí começou a cair. Até o dia 15, não, até antes de ontem. Quando chegou aqui, que já tinha caído, ele voltou a divulgar os dados. Agora, o que está acontecendo? Voltou a crescer de novo, daqui a pouco desaparece de novo. É impressionante como essa questão da informação no Brasil virou uma avacalhação total. O que nós temos hoje é 12,2% a mais que há 14 dias, 0,7% a mais que há 7 dias, em 14 dias, 16 estados com crescimento intenso de casos. Em 7 dias, 7 estados com crescimento intenso de casos. Aqui são os dados mensais. Ué, cadê o... Não sei se está para enxergar. É só para mim que eu interrompi aqui o compartilhamento de tela aqui, um minutinho. Não está aparecendo junho aqui, mas junho... acho que não vai aparecer. Mas junho ele vai acabar batendo aqui em mais ou menos o mesmo tanto de casos aqui de outubro. Voltou forte. Óbitos, aqui a variação média em 14 dias. O Sudeste continuou puxando, foi de 13.225 para 18 mil. Caindo no Sul, Centro-Oeste, por conta de Brasília, Distrito Federal. O Distrito Federal é uma coisa. Aqui é a média semanal per capita, o acumulado da semana, por cada 100 mil habitantes. Isso é uma pequena gripe aí. Vocês reparem aqui, Distrito Federal, 63,80. O segundo colocado, que é o Espírito Santo, 26,28. Goiás, 25. Ou seja, o Distrito Federal, esse Ibanez é um campeão. Ele merecia um ministério do Bolsonaro, porque realmente é o pior desempenho de longe entre todos os estados, aí tendo uma estrutura de capital federal. Aqui, óbitos, mesma coisa. Os óbitos que estavam em 151, caíram aí para 134 na média, subiram de novo
subiram de novo para 148. Tá? Se você pega o óbitos per capita aqui, Rio Grande do Sul, São Paulo está sempre em primeiro também, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso. 8 estados com crescimento intenso e 5 com crescimento... Não, 5 estados com crescimento intenso em 7 dias e em 14 dias, 8 estados com crescimento intenso. Aqui também é a média de óbitos. O Sudeste teve um crescimento de 34 para 89 na média diária semanal. Tá? E o Sul também crescendo aqui. E aqui é a contagem, né? Rio Grande do Sul em primeiro, São Paulo em segundo, Distrito Federal em terceiro. Bom, deixa eu só pegar alguns pontos aí que foram notícias hoje. Essa questão da CPI da Petrobras, que é uma piada. Agora, no final, descobriram, vão ressuscitar o Vale Gás, aí dar um voucher para caminhoneiros. É impressionante o grau de amadorismo e de embromation aí desse pessoal. O Lula hoje falou o óbvio hoje aí, que é o seguinte, pô, se a Petrobras resolveu criar o padrão lá, seguir o padrão preço de paridade de importação, sendo produtora, por uma medida administrativa do Pedro Parente, basta você fazer o contrário, inverter por uma medida administrativa. Ou seja, o Bolsonaro ele tem nas mãos aí 500 alternativas. Um é ordenar que se volte ao sistema de média de preços, que era antes aí. Outra é jogar uma baita de uma tributação em cima do lucro extraordinário. Isso aí eu não sei se tem a questão do tempo, se o tributo criado esse ano pode ser aplicado esse ano. Mas ele tem a faca e o queijo na mão. Daí o que acontece? Ele é um covarde, Paulo Guedes, né, para não mexer no lucro dos acionistas privados da Petrobras. O que eles fazem? Enrola e agora ameaçaram com a CPI da Petrobras, que essa é a piada do século, né? O governo abrindo uma CPI contra ele. Daí decidiram por esse voucher, ou seja, vão pegar dinheiro do orçamento que podia estar sendo aplicado em questões mais relevantes, em vez de tirar esse lucro adicional dos acionistas e aplicar no fundo, não, vão pegar dinheiro do orçamento para amenizar a situação aí do gás e do diesel, para não mexer no lucro dos acionistas. E hoje eu tive que ouvir aí de comentaristas de televisão dizer, não, todo país do mundo é assim, reduz os impostos, reduz o imposto disso, imposto daquilo. Gente, para com isso, gente. Mas vamos ler um pouquinho. Eu nem acredito que a pessoa que falou isso falou por desonestidade, é ignorância. Nós já demos exemplos aí de países que, quando você tem lucros extraordinários, porque o lucro extraordinário da petroleira depende do custo que é pago pelo consumidor. É o consumidor final que dá o lucro para. Então, quando você tem um lucro indevido em função de crises que não tem nada a ver com a operação da empresa, crises políticas e tudo, o que se faz? Aplica um imposto. O imposto fica durante o período, quando voltar ao normal, tira o imposto. Mas o Bolsonaro não tem coragem disso. O Paulo Guedes colocou aquele sujeito, que é um horror, como ministro de Minas e Energia. Ele fala, não pode, você tem... Gente, mas eu até escrevi um artigo hoje aí, como que a questão da informação é estuprada diariamente. Como que pode um país grande que nem o Brasil, tomar decisões com base em informações deturpadas? Esse rapaz falou hoje, sem ser consultado, como é que ele chama? Um que é do IPEA aí, que foi, antes das eleições, invadiu a Câmara. É um horror de cara. Ele inventou aí que criar um PIB privado, um PIB público. É um Paulo Guedes mirim aí. E o que ele fala hoje? Não, a lei diz, tudo diz, que o governo não pode interferir em empresas. Mas desde quando que o governo não pode interferir em empresas públicas? Em qualquer lugar do mundo. O cara, quando é acionista da Petrobras e entra como acionista, ele sabe que a Petrobras está sujeita a interferências de governo, sim, quando você tem fatos que afetam o país como um todo. Então, esse foi um outro ponto. Bom, nós tivemos a insistência do general Portela aí, como é que chama? Esse general que é da inteligência do Exército.
em ter uma reunião exclusiva dos técnicos do Exército com os técnicos do TSE. Por que exclusiva? Dá para entender um pouquinho. Eu tive uma informação aí que, quando houve a exploração política do relatório que eles fizeram, diz que ele ficou meio descontente, ele não queria aquilo, mas depois encampou. Porque daí o TSE, os técnicos soltaram aí um trabalho esculachando o trabalho dos técnicos da defesa. E daí virou uma questão pessoal. E esse general, ele está pondo lenha na fogueira. Ou seja, esse pessoal não tem noção do papel institucional deles. Não tem noção. O ministro Fachin marcou uma outra reunião com toda aquele comitê de transparência. Ele quer uma exclusiva entre os técnicos. Até eu coloquei no Twitter hoje, se for fazer uma exclusiva entre os técnicos, tem que ser aberta, porque esse general não é confiável em termos de narrativa. Ele vai criar uma narrativa que nem ele permitiu que o Bolsonaro criasse a sua narrativa tempos atrás aí, para tentar ampliar essa ideia aí da manipulação das urnas. E tem mais um caso que a gente vem alertando há tempos. Tem uma das empresas aí que trabalha com segurança no TSE que tem ligações estreitas com as Forças Armadas. A gente alertou isso aí várias vezes aí, desde lá de trás. Bom, o fato do dia foi, finalmente, o plano econômico do PT, com um incidente que podia ter sido evitado, que foi o senador Suplicy, que se sentiu desprestigiado aí por não constar a questão da renda universal, reclamou do mercadante aí, a falta de atenção, o fato de não ter sido convidado. O mercadante disse que não era obrigação dele convidar. O mercadante é aquele poço de educação que... O senador Suplicy, ele tem história. É o Jeremias o Bom. Não tem apenas uma história de pioneiro. Quando eu vim para São Paulo, comecei com a economia, era a única voz, ele e o Brescia, as únicas vozes dissonantes aí questionando o modelo econômico e tudo. Então, ele merece respeito, sim. Mas vamos pegar o programa do PT, que é um conjunto de pontos genéricos, efetivamente, você não vai detalhar, mas que compõe um todo aí de um partido da social-democracia. E o nosso entrevistado é a pessoa que o Lula tem escolhido para ser o porta-voz dele, junto a setores empresariais e mercado, que é o ex-ministro Alexandre Padilha, que é sobrinho neto do Juca Bedão. Um dia eu conto a história do Juca Bedão, ministro. Muito importante, viu, Luiz Nassif? Muito importante para a gente saber de onde vem a nossa história, tá certo? E como a gente pode enfrentar situações. Primeiro, um grande abraço, viu, Nassif? Um abraço para a Mariana, um abraço para todos que acompanham. Estamos aqui falando direto de Brasília, né? Eu saí aqui um pouco do gabinete, estamos aqui no plenário, essa briga danada, enfrentando essa irresponsabilidade do governo Bolsonaro, né? Tá até uma coisa gozada, viu, Nassif? Porque é interessante, você estava falando assim, né? Eu, na condição aí de ex-ministro da Coordenação Política do presidente Lula, né? Eu organizava aqui o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, então um diálogo com os atores econômicos, trabalhadores, setor empresarial, mercado também. Por conta disso, a gente é muito chamado para esse diálogo, para as conversas, a gente às vezes pede para a gente estar dialogando, né? E é interessante como está evoluindo as conversas em parte, assim, Nassif, porque há um mês e meio atrás, assim, né, tinha até uma preocupação que eu acho meio exagerada, porque o presidente Lula é uma figura conhecida, né, não é um ET, não é uma novidade, né? Eu sempre repito, né, os 8 anos do governo do presidente Lula foi o único período na história do país, e quem disse isso é a Fundação Getúlio Vargas, que 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal, né? Mas o gozado que está evoluindo, Nassif, porque nas últimas 3 semanas, as atitudes irresponsáveis de Bolsonaro, do Guedes, essa biruta de aeroporto, um dia ele fala uma coisa, outro dia fala outra, não tem uma política clara sobre isso, está deixando o povo assim, não tem jeito mesmo, sabe? Mesmo esses setores estão falando assim, não tem jeito mesmo, esse cara é um irresponsável. Muita gente que ainda apostava em tentar segurar o governo Bolsonaro vai desprendendo cada vez mais, né? O que a gente fica preocupado é com o sofrimento do povo brasileiro, né, Nassif? Eu estou muito preocupado com a realidade do povo.
aquele dado da Oxfam, de que nós estamos com 60% da população em insegurança alimentar. As filas, eu estava vendo você fazer esse trabalho fantástico que você faz da informação da Covid-19, né? O que mais preocupa para mim, esse crescimento de casos da Covid-19, Nassif, além de alguns segmentos ter baixa cobertura vacinal ainda no Brasil, é que você está colocando ali, às vezes pode ser gotinhas de água, mas num copo que está transbordando com os outros problemas de saúde que estavam represados. Então você tem uma pressão enorme sobre o sistema de saúde, dos cânceres, doenças crônicas, cardiovasculares, que as pessoas perderam o segmento, cada irresponsabilidade do Bolsonaro, tem as outras doenças respiratórias, então acho que nós vamos ter um outono e inverno muito grave no sistema de saúde, também contra o crescimento de casos de Covid-19, mas que os outros problemas já estão pressionando. A defasagem educacional, Nassif, nós temos regiões do país que nós retrocedemos em 20 anos a taxa de evasão escolar. 20 anos, nós estamos pegando a taxa de 20 anos atrás, né? Toda a gravidade do desmonte da proteção ambiental. Então, o que nos preocupa é o sofrimento do povo, né? Tanta irresponsabilidade de Bolsonaro, que ele está desesperado. Ele veio, Nassif, eu acho que o Bolsonaro está fazendo um erro estratégico absurdo, que ele veio para a pauta econômica, que é exatamente a pauta onde ele é mais enfraquecido no debate político. É o debate sobre a saúde, os direitos e a economia. Ele podia tentar continuar na pauta dos costumes, dos valores, da segurança, do ataque ao sistema eleitoral, mas há 1 mês e meio, 2 meses, resolveu vir para a pauta econômica com atitudes desesperadas, sem uma estratégia clara de tentar fazer um controle artificial e transitório do preço dos combustíveis, faz discurso, como você falou, de retomada agora de voucher para caminhoneiro. Está totalmente perdido em relação às suas iniciativas, mas está na pauta econômica, que é exatamente a pauta que faz com que a grande maioria da população brasileira o rejeite, né, o crescimento da fome, do desemprego no nosso país. Padilha, eu não vou falar o mapa da mina para ele, mas tem uma saída muito, muito rápida para ele melhorar a situação, viu? É tirar da sala do Paulo Guedes um terminal da Bloomberg que permite ao Paulo Guedes operar no mercado. Cada vez que o Paulo Guedes tem que tomar decisões envolvendo Petrobras, ele pensa na carteira dele, é o cara mais inseguro e atrapalhado do mundo, né? Aliás, uma das coisas que a gente acionou aqui, Nassif, a CVM tem que fazer uma investigação das últimas movimentações que envolve não só a Petrobras, mas a Eletrobras, pegar as últimas 2, 3 semanas, é gravíssimo, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando o Lira, 2 semanas atrás, numa entrevista, disse o seguinte: eu vou pautar a privatização da Petrobras. Ele sabia que não tinha a menor condição de pautar, a menor condição de debate, você não pauta o negócio de uma hora para outra, você não pode fazer isso, mas movimentou o mercado e alguém ganhou dinheiro de forma ilegal ali, né? A mesma coisa da Eletrobras, né? O processo da privatização da Eletrobras. Então não tem dúvida nenhuma, Nassif, tem muita gente ganhando dinheiro de forma ilegal com essas posturas aí de biruta de aeroporto do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Padilha, uma coisa que me impressionou positivamente foram as suas conversas com o mercado, o fato de você não ter dourado pílula. Mostrado que o Lula não vai fazer nenhuma loucura, mas que o mercado vai ter que pagar contas aí sim. E o próprio projeto, que foi divulgado hoje, os princípios aí são muito claros aí de recuperação do protagonismo das estatais, dos gastos públicos. São coisas óbvias, mas que são demonizadas aí pela mídia e pelo mercado, né? Como tem sido a reação dos seus interlocutores? Nassif, eu acho que, de uma certa maneira, uma parte desses atores econômicos, eles estão também tentando fazer os cálculos de cenário de 2023, 2024, porque uma parte deles, eles inclusive respondem a fundos internacionais, precisam dizer qual que é o cenário que eles pensam para pensar nos recursos deles, né? Mas o que eu tenho dito muito, por exemplo, a principal pergunta é sobre teto de gastos. O que eu tenho falado para eles, Nassif? Quem criou o teto de gastos, não estou nem discutindo se estava correto ou não, né? Eu sou contra o teto de gastos, acho que é um absurdo o congelamento de 20 anos, mas quem criou, Henrique Meirelles, lá, o ministro da Fazenda, negociou no Congresso, quando criou, previa a necessidade de uma revisão do teto de gastos em 2026. Quando eles criaram em 2016, mesmo eles
falavam, não dá para isso aqui durar 20 anos, a gente precisa rever em 10 anos o impacto disso. O que eu tenho dito para esses atores econômicos? E eles, sobretudo, concordam também que algumas coisas aconteceram no Brasil, no país, que não é nenhum absurdo você antecipar algo que estava datado para ser revisto em 2026, rever, abrir a discussão a partir de 2023. E é isso que nós queremos fazer. Porque de lá para cá, 60% da população brasileira entrou em insegurança alimentar. Nós tivemos uma pandemia que, além do impacto em várias pessoas, mortes, sequelas, provocou um represamento de problemas na área da saúde, né? Só de cirurgia ambulatorial no estado de São Paulo, Nassif, estava passando esse dado para o Haddad ontem. Foram 69% a menos de cirurgias ambulatoriais em 2021, comparado com 2019. Ô, Padilha, esse ponto eu queria ver com você aí, que não ficou claro para mim. Acho que faltou um ponto específico no programa. Lá fala muito claramente no fortalecimento do SUS, no fortalecimento das redes sociais, mas nós temos hoje uma agência capturada pelos planos de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde. Por exemplo, essa redução que você fala que ocorreu por quê? Por conta da Covid, as pessoas não queriam ir no hospital para não se contaminar. Isso aí deu um lucro extraordinário para os planos de saúde. Daí as pessoas vieram agora quando amainou a pandemia, vieram fazer aqueles procedimentos atrasados. Daí reduziu o lucro. Vem a Agência Nacional de Saúde e dá um aumento inacreditável. Ou seja, ter lucro extraordinário pode, ter que bancar a contrapartida de um prejuízo não pode. Não é hora de estatizar, digamos, a Agência Nacional de Saúde? Ela tem que ter um papel de regulação pública fundamental. Eu me lembro, Nassif, quando eu era ministro da Saúde, a gente criou uma coisa que chamava do monitoramento do tempo de espera no plano de saúde. Era o seguinte, você estabelecemos prazos máximos para uma consulta clínica, para uma consulta de especialidade, para uma cirurgia, para um exame de imagem que o plano de saúde tinha que cumprir. Você captava essa informação a partir da ouvidoria. Então, você criou um sistema, a gente divulgava isso, então as pessoas começavam a denunciar, a falar. A partir disso, ia estabelecendo indicadores de operadoras que estavam cumprindo e operadoras que não estavam cumprindo. Quem não cumprisse as metas, a gente anunciava a cada 3 meses uma lista de planos de saúde que estavam impedidos de vender mais planos, incorporar novos pagadores, enquanto não reorganizasse a sua rede para dar conta daquela meta. Isso provocou um movimento danado. Eles até falavam, poxa, Padilha, quando você entra lá, a gente fazia uma coletiva a cada 3 meses, então você entrava na grande imprensa, na imprensa alternativa, saía a divulgação, eles falavam, a gente entra em desespero quando ele fala, tá bom, é para vocês exatamente passarem a cumprir isso. Né? Se a gente tivesse mantido isso, né, com esse ritmo, a gente ia ajustando, reforçando o papel de regulação pública. E essa é uma das questões muito sensíveis, né, Nassif? A gente vai precisar, tanto no SUS quanto no plano de saúde, ter um verdadeiro programa emergencial na área da saúde para dar conta desses problemas represados. 69% de cirurgia ambulatorial a menos, de tratamento de câncer, quase 30% de tratamento de câncer a menos em 2021 comparado com 2019. Exames diagnósticos, né? Mamografia no estado de São Paulo reduziu quase 60% quando você pega mamografia e Papa Nicolau, que são exames diagnósticos básicos dos principais cânceres que afetam as mulheres. Ou seja, você vai ter que ter um programa, tanto no SUS quanto na saúde suplementar e regulação pela ANS, de acolhimento desse problema represado. Para isso, você vai ter que rediscutir o teto de gastos, né? Para a defasagem educacional, você vai ter que rediscutir o teto de gastos, para a gente recuperar as estruturas de proteção ambiental na CIF. Uma das questões chaves, o nosso diretriz hoje aponta, até o mercado concorda com isso, que eu acho que uma das questões chaves da retomada do nosso crescimento econômico vai ser a capacidade do presidente Lula de apresentar uma agenda ambiental agressiva, positiva, e com isso atrair investimento, inclusive para tecnologia, investimentos para sustentar isso, inclusive investimentos internacionais. Tem uma perspectiva grande sobre isso, por conta da retomada do papel do Brasil na agenda ambiental. Mas para você fazer isso, vai precisar recuperar a estrutura do IBAMA, recuperar a estrutura da FUNAI. Nassif, eu conheço o Vale do Javari. Você sabe, eu vivi na Amazônia, coordenando o núcleo da USP
Núcleo de Medicina Tropical da USP, região da Amazônia, por 8 anos, atendendo população indígena. Conheci o Vale do Javari, fui no Vale do Javari em 3 momentos da minha vida. Um nos anos 90, não tinha qualquer presença do Estado, terra sem lei. Depois, no começo do governo do presidente Lula, em 2004, eu fui no Vale do Javari, eu era diretor de saúde indígena, momento de reconstrução de presença maior do Estado, mas ainda muito frágil. Estava fortalecendo a Polícia Federal ainda, a FUNAI, ampliando o serviço da área da saúde. Depois eu fui em 2012, era ministro da Saúde, era uma outra realidade. Ainda muita coisa para avançar, mas você tinha a presença do Estado maior, participação da população indígena, ações de combate ao desmatamento, a extração ilegal de madeira. Isso foi desmontado pelo Bolsonaro. Vai reconstruir isso, vai ter que reconstruir estruturas públicas para fortalecer uma agenda ambiental internacional. Então, nós estamos dito isso, inclusive, para eles. Ou seja, para o Brasil voltar a ter perspectiva de crescimento, redução da desigualdade e responsabilidade fiscal, responsabilidade com as contas públicas, nós vamos precisar rediscutir isso que estava previsto para ser discutido em 2026. Não é nenhum absurdo rediscutir isso em 2023. Com diálogo, Congresso, sociedade, com os atores econômicos, a gente criar algo que seja crível, inclusive, né? Que possa ter credibilidade, permita planejamento de longo prazo, mas que enfrente os problemas sociais do país hoje. Né? Padilha, uma coisa que chama atenção aí é a ênfase que vocês dão em vários pontos ali para um esforço de digitalização da economia do país. Quais vão ser os instrumentos? Por exemplo, como que vai ser o relacionamento com as empresas de telefonia, que são as que levam a internet para todo o país? Nassif, você sabe muito mais do que eu, como economista, de que o centro do desenvolvimento econômico de um país hoje, né, não é mais nem a indústria de base, nem a indústria de bens de capital, é você entrar fortemente, né, no impulso econômico a partir da inovação tecnológica, da incorporação tecnológica, que exige você estar dialogando com a fronteira do conhecimento, da inovação tecnológica, outras estruturas no campo da educação, da universidade, e usar ao máximo, na minha opinião, Nassif, alguns potenciais que o Brasil tem. Né? A gente discute muito com você o tema do Complexo Econômico Industrial da Saúde, já falamos muito sobre isso, a importância que tem, né, o Brasil, o mercado público, que é o SUS, poder ser um atrator de investimentos, né, de aumentar a capacidade nacional de produção, com parceria internacional, como nós fizemos várias, né, mas que a gente retome a capacidade de produção tecnológica no Brasil. O Brasil é o maior produtor de alimentos, então não faz sentido nem o Brasil ter fome e nem o Brasil não ter uma forte indústria inovadora no campo da produção de alimentos, biotecnologia. O Brasil não está produzindo fertilizante mais, Nassif, né? Para isso, você precisa ter estrutura logística, né? Que envolve aí a telefonia, envolve o acesso à internet, né? O Brasil tem um potencial enorme, na minha opinião, nessa coisa da agenda ambiental. Para você aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem nas regiões mais remotas da Amazônia brasileira, ou mesmo aqui no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, nas áreas de principal proteção ambiental, você precisa dar possibilidade de desenvolvimento econômico sustentável para essas comunidades rurais. Para isso, elas precisam ter acesso ao telefone, à internet. Né? Telefone nem se fala, mas internet hoje, banda larga, possibilidade de poder, inclusive, entrar nos mercados a partir dali, de viabilizar seu produto, de formar seus filhos, de qualificação na educação, da telemedicina na saúde. Então, nós vamos ter que ter um papel cada vez maior, né, enquanto Estado brasileiro, enquanto projeto de desenvolvimento econômico, de poder garantir que a maior parte da população brasileira usufrua desse desenvolvimento, das novas tecnologias, aproveitar esse mercado da nossa população, que é esse o principal motor do desenvolvimento econômico. Isso passa por uma relação também com a expectativa de metas, né, do chamado levar, igual a gente fez o Luz para Todos, né, Nassif? Igual o presidente Lula fez Luz para Todos, agora a gente tem que fazer a internet para todos. Né? Agora, Padilha, o que chamou atenção lá é um conjunto de responsabilidades e possibilidades que recaem sobre a Petrobras, empresa pública, né? Ali você fez uma aposta grande ali, hein? A Petrobras tem um papel estratégico, né, Nassif? Toda a cadeia do petróleo e gás, né? Eu digo, Nassif, né, a gente precisa reindustrializar o país a partir de missões sociais e ambientais. Então, nós queremos acabar com a fome. A gente quer construir uma forte indústria
tecnológica, logística que reduza o custo da situação da produção, que apoie a produção da agricultura familiar. A gente quer garantir o acesso à saúde. Precisamos ter uma forte indústria do complexo econômico, industrial e de serviço na área da saúde, que tem na base digital, na tecnologia, um dos componentes fundamentais. O Brasil tem a riqueza do pré-sal, tem um potencial energético fantástico, precisa ter uma forte indústria, um complexo econômico ligado à produção da energia, do petróleo, do gás, dos seus derivados, e de poder entrar nas novas matrizes energéticas, e a Petrobras tem um papel decisivo para isso. Eu nunca me esqueço, Nassif. Quando teve a crise lá dos Estados Unidos, 2008, 2009, a gente no governo, eu era ministro da coordenação política do presidente Lula, a gente sentava ali, cadeia do petróleo e gás impactava 13% no PIB. E até hoje é mais ou menos esse componente. Tem um papel decisivo, o papel da Petrobras, né, de impulsionar essa inovação tecnológica no país, o desenvolvimento regional. A gente, é um absurdo. Nassif, eu tenho provocado o governo aqui na tribuna da Câmara, hoje eu fiz isso de novo. Eu quero que o governo me mostre algum país do mundo que seja produtor de petróleo, como o Brasil que adote como parâmetro para a definição do seu preço uma política de paridade preço de importação. Isso é um escândalo, nem os Estados Unidos fazem. Aí, quando eu discuto com alguns, os Estados Unidos faz nada. Vai ver o estoque regulador que os Estados Unidos faz de petróleo, que bota no mercado quando precisa. Padilha, e a gente é obrigado a ler o jornal, pegar a jornalista econômica mais experiente, dizer que a Petrobras tinha um modelo da Noruega, que era tudo livre. A Noruega com aquele baita fundo lá, tributando o petróleo para poder aplicar no desenvolvimento na educação, na ciência e tecnologia, na Previdência o Fundo Noruega. Sim. Aliás, 2 pontos relevantes que vocês colocam lá é a questão da recuperação da Previdência e do salário mínimo. Sim. Relevantes. Sim. O salário mínimo, me pergunto direto, viu, Nassif? Mas o presidente Lula vai querer voltar até o aumento real do salário mínimo? Eu digo, vai. Aliás, o único presidente da República que não garantiu aumento real do salário mínimo foi o presidente Bolsonaro, o único período. Vai. Nós vamos, porque nós compreendemos o papel não só do salário mínimo como fator importante de redução da desigualdade, como motor da economia local. Mas voltando para a Petrobras, Nassif, você pega as 2.500 empresas mais inovadoras no mundo, os rankings de inovação. O Brasil tem 6, uma delas é a Petrobras, né? A Petrobras tem que discutir, né, nas suas metas, não, hoje, né, desde o Temer, mas o Bolsonaro aprofundou isso, a única meta da Petrobras é valorização na Bolsa de Nova York. A única meta. Gerar bons dividendos, valorização dessas ações. A Petrobras deixou de ter meta de produção local do refino. As nossas refinarias funcionavam a 93%, 94%, quase 100% da sua capacidade de produção. Isso caiu para 70%, 65%. Nassif, com o pré-sal hoje significa 71% da produção, da extração de petróleo no Brasil. Diziam que o pré-sal não ia dar certo, que um custo ia ser muito alto. Hoje, 71% da extração do pré-sal. E reduziu pela metade o custo dessa extração, exatamente por conta do pré-sal. Ou seja, a gente tem condições melhores de pensar o preço sobre isso, de voltar a estimular a produção local para não ficar dependente do mercado internacional quando acontece o que aconteceu. A Petrobras ela pode se valorizar por outras coisas. Eu tenho dito isso no mercado. Mas isso pode perder valorização imediata da Petrobras. Primeiro, não faz sentido a Petrobras, hoje, às custas do cidadão brasileiro, e às custas de reduzir a produção local do desenvolvimento do petróleo, as refinarias funcionando a 60%, 65%, 70%, está lucrando 3 vezes mais do que as petroleiras internacionais. A média da petroleira internacional foi 8%, a Petrobras foi 24%. Então, sem reinvestir. É isso que é muito importante, Nassif. A Petrobras pode ter metas que vão gerar valorização das suas ações na Bolsa, metas como foi com o pré-sal, quer dizer, foi um investimento para ir atrás do pré-sal que gerou a supervalorização da Petrobras naquele momento. Podemos ter metas, não só de aumentar a capacidade nacional de produção das nossas refinarias, mas metas cada vez mais ousadas de entrada em outras matrizes energéticas, para valorizar a Petrobras não só como uma empresa do modelo baseado só nos derivados de carbono. A Petrobras, num país como o Brasil, tem um papel
energético em outras matrizes, se valorize em relação a isso, isso gera investimento, isso gera também valorização na Bolsa. Então, é uma visão míope que Temer e Bolsonaro e Paulo Guedes têm em relação à Petrobras. A gente precisa voltar a reverter uma visão da Petrobras como uma empresa pública, estratégica para o Brasil, com responsabilidade. Ninguém quer ser irresponsável com a Petrobras, mas pensar num papel mais estratégico para o país, como empresa que puxa a inovação tecnológica no país. Assim. É isso. Eu vou pedir para a Mariana para trazer aqui as questões dos nossos espectadores aqui. Pode ir. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Mariana? Bom vê-la, ouvi-la. Vou agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando aqui, está ótima a audiência. Agradecer ao Cleiton que mandou um superchat para a gente logo no comecinho, valeu pela contribuição. Luiz Henrique também mandou um super pix, um sticker, aliás, aqui. E a gente tem mais uma contribuição para logo baixar. Paulo Coelho, está aqui. Vamos às perguntas. Aqui o Wander Santos manda... será que esse complexo da saúde, o Ciro Gomes disse desde 2016? O complexo de saúde existe desde 2008, 2009. É isso. Não, o Ciro Gomes pode falar desde 2016, mas a gente faz isso, viu, Wander? Desde 2008. Eu era ministro da coordenação política na época, coordenava o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Temporão era o ministro da Saúde e um quadro técnico fantástico da Fundação Oswaldo Cruz, o Carlos Gadelha, que inclusive trabalhou no Ministério da Integração no período que o Ciro Gomes estava lá também, era da Fiocruz, foi meu secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, até hoje coordena essa área na Fiocruz. Então a gente fala e executa sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde desde 2008. Né? E é o melhor exemplo de política industrial que esse país já teve, tem que se repetir para outros setores também. Obrigado, viu, Nassif? Só para você ter ideia, Wander, por exemplo, a plataforma que fez a vacina da Covid-19 do Butantan, ela só existe por conta de uma decisão nossa, da política do Complexo Econômico Industrial da Saúde, de incorporar a vacina do HPV, que é aquela vacina de prevenção do câncer de colo de útero, que era uma empresa internacional que tinha a patente, custava R$ 1.200 para as famílias brasileiras para tomar a vacina, a gente incorporou lá no SUS, criamos o maior programa público da vacinação do HPV, mas, em contrapartida, a gente exigiu que essa empresa internacional transferisse a tecnologia para o laboratório público do Instituto Butantan e fosse montado o parque industrial do Butantan em parceria, inclusive, com a empresa privada nacional. Ou seja, essa lógica de você usar o poder de compra do SUS para produzir tecnologia aqui. O Instituto Butantan só pode produzir a vacina para a Covid-19 por conta dessa plataforma. Sim. A da Fiocruz, a mesma coisa. A da Fiocruz foi um acordo com a Glaxo, que é uma empresa britânica, que detinha a patente de uma vacina, e com o Ministério da Saúde de Cuba. Olha só, a gente juntava todo mundo nessa. A plataforma de biológicos que permitiu a produção da vacina da Covid é a incorporação tecnológica da eritropoetina, que é um produto que Cuba tinha naquele momento. Então, esse debate de usar o poder de compra do SUS, a gente já vinha fazendo desde 2008, infelizmente foi totalmente interrompido, já no governo Temer, pelo ministro Ricardo Barros, que foi uma postura absurda dele, e depois o Bolsonaro, inclusive, desmontou o grupo de trabalho, né, o grupo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, mas a gente vai retomar esse debate e vamos voltar a fazer no país. Né? Maravilha. Vamos lá, Mariana. Vamos lá, vou agradecer o Biase Arquitetura, que mandou aqui um superchat também. Boa noite para Joinville, Fortaleza, estão aqui com a gente. Também tem Matão mandando um abraço para você, Padilha, falando para você voltar a aparecer por lá. Opa, vamos lá sim. Que meu som tá parecendo que eu tô dentro de uma caixa, que eu tô numa casa sem quadro, gente. Esse é o efeito sonoro que dá uma casa sem quadro. Parece um vento aí. Cuidado aí, Mariana. Pode ter um vento aí dos fantasmas aí do Bolsonaro. Aí. Não, tô fora. Fantasma aqui é só do bem que vem. Aqui o James coloca, vou logo perguntar se o Mercadante comandando a campanha do Lula não é um perigo. Essa história do Suplicy hoje me embrulhou o estômago. O pessoal tá chateado. Padilha disso. Vou poupar o Padilha da resposta. Mas que está todo mundo chateado. Eu liguei para o Suplicy, viu, Nassica? Até porque é o aniversário do Suplicy hoje. Né? Inclusive, quem estiver chateado disso, vou fazer uma propaganda aqui. No próximo sábado, o Suplicy vai comemorar o aniversário dele numa praça pública ali
na Dom José Gaspar, no centro de São Paulo, fica ali em frente ali o edifício Louvre, do lado da Galeria Metrópole. Vai lá dar um abraço no Suplicy, gente. Vamos todo mundo lá dar um grande abraço no Suplicy. E ele vai cantar. 81 anos. Vai cantar. Maravilhoso, né? E o artista que faz toda a comunicação do Suplicy é aquele que mandou os quadros para a gente, para mim e para o meu pai, o Juliano. Mandou para o meu pai e eu me meti no meio para cooptar um para mim. Aqui o Edgar Elcuri manda. Gostaria que o Nassif perguntasse para o Padilha se o pré-sal seria mais importante do que uma forte política ambiental. Acho que as duas. Vamos, Padilha, qual? Bola sua. As duas coisas, para mim, são fundamentais. São duas riquezas fundamentais do Brasil. Sorte do Brasil de ter essas duas grandes riquezas. E o fundamental é a gente transformar essas riquezas que são naturais em riquezas humanas, em desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade das comunidades que vivem tanto nas regiões de maior proteção ambiental, quanto nas regiões de exploração do petróleo, sustentabilidade nessa produção, e aproveitar essa riqueza do pré-sal para a gente transformar a Petrobras numa empresa não apenas pautada na matriz energética dos derivados do petróleo, mas a Petrobras numa empresa energética que assuma a responsabilidade sobre outras matrizes mais limpas, que a gente possa gerar sustentabilidade cada vez maior e aproveitar o potencial do Brasil. Vamos lá, Mariana. Vamos lá. Alguém que eu conheço o nome mandou um super chat para a gente. O Gustavo Sarraf, nosso primo, mandou aqui parabéns, Gegene, pelo ótimo trabalho em entrevistas. Façam como a nossa família, contribuem com o jornalismo independente que a gente pratica por aqui, pessoal. Tem mais pergunta aqui para o Padilha, pai? Falando, Lourdes e Mariana, adoro que a gente se resumiu. Peçam para o Nassif trazer um questionamento sobre gestão de água no Brasil depois da privatização da Eletrobras. Eu tenho dito, essa é a questão, primeiro, né, não só da gestão da água, mas também da tarifa energética, da energia como um todo, né? A gente ter a Eletrobras, o mercado pergunta muito, o que o presidente Lula acha disso, né? Já se posicionou claramente contra, porque o presidente Lula, primeiro, ele sentiu na pele que se não tivesse a Eletrobras, não teria existido luz para todos no Brasil. Você tem uma empresa pública que assuma, a partir de uma demanda que o governo e a sociedade estabelece para ela, investimentos de risco, de garantir que a luz chegue para todos os brasileiros. Uma empresa privada não ia acontecer, não ia querer isso. A gente fala, né? A gente acha um absurdo ter acontecido o que aconteceu com a Amapá. A Amapá privatizou sua empresa energética, ficava refém dessa empresa, a empresa parou de garantir a energia durante 1 semana e meia, um estado inteiro no país ficou no apagão. Então isso é inadmissível, né? É inadmissível. Eu acho ainda, Nassif e Mariana, vai ter questionamento judicial sobre esse processo da Eletrobras. Ainda tem muita água para rolar. Eu até disse que quem está botando seu dinheiro nesse negócio pode estar dando um tiro no escuro, sem trocadilho por ser uma empresa energética para garantir luz, mas pode estar se metendo em algo que ainda tem muito questionamento jurídico, porque vários atores, o próprio TCU questionou, muitos atores têm questionado o procedimento do processo de privatização da Eletrobras. Mariana. Vamos lá. O Tony Ventura manda aqui, pergunta para o Padilha como funciona a formação do Conselho e Presidência da Petrobras e quanto tempo o novo governo, no caso Lula, vai precisar para mudar a gestão? Não, hoje, né, a Petrobras ela está submetida ao conjunto das leis das estatais, que não significa que o governo não possa tanto mudar o Conselho, ele tem 6 indicados, mais 7 indicados no Conselho da Petrobras, nem possa mudar os diretores. Até que o Bolsonaro mudou, teve a quantidade de presidente que teve, acho que foram 3 ou 4 durante a gestão do Bolsonaro inteiro, mudou os diretores, né? Você tem critérios, inclusive da nomeação desses membros, que é muito importante para isso, e mais do que esses nomes, viu, o fundamental é definir uma política para a Petrobras. Porque o que aconteceu? O governo Bolsonaro manteve e fez discurso sobre isso, manter uma determinada política para a Petrobras, na minha opinião, uma política de visão curta, de curto prazo, que só olhava como resultado, como que agiam, né, como que cresciam as ações da Petrobras, sobretudo na Bolsa de Valores de Nova York, como que era o retorno de bons dividendos dos seus diretores, só olhava isso, né,
e retirou do papel da Petrobras outras metas a serem alcançadas. Então, mais do que nunca, o governo, junto com o Congresso Nacional, a cidade vai ter que discutir uma política permanente para a Petrobras, de médio e longo prazo, de alcance de metas de soberania nacional na produção dos derivados do petróleo. O Brasil é produtor de petróleo, tem uma riqueza enorme, a gente precisa produzir aqui os derivados do petróleo, de metas de entrada cada vez maior da Petrobras em outras matrizes energéticas, de pensar o papel da Petrobras no desenvolvimento regional do nosso país, né? Estou falando aqui 3 grandes diretrizes fundamentais. Isso se constrói uma política de médio e longo prazo, né? Você compõe a diretoria a partir daí, né? A lei, mesmo a lei atual dos estatais, permite isso. O que não dá é que o Bolsonaro está querendo fazer o tempo todo, mudou 3, 4 vezes a presidente da Petrobras, sem orientação nenhuma sobre isso, mandou perfis que não eram aceitos em relação a isso, nem cumpriu os critérios da lei dos estatais. Olha, vamos lá, tem mais 2 perguntinhas aqui, uma da Salete Farias falando, Padilha, Rosa Weber engavetou o processo da CPI contra o Ricardo Barros. E agora, José? Não, mas o Ricardo tem vários processos que ele vai ter que responder. Isso que eu ia falar, né? O maior desespero, na minha avaliação, do Bolsonaro em relação à situação de perda da eleição, o desespero que ele está, tem a ver com os processos que ele e membros do seu governo vão ter que responder quando saírem do poder. Não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro será julgado pelos crimes que cometeu e outros membros do governo Bolsonaro serão julgados pelos crimes absurdos que cometeu ao longo. Lógico que a gente precisa pressionar, acompanhar, inclusive o papel do sistema de justiça nisso, porque eles têm que ter seus crimes devidamente apurados, né, e punidos pelo aquilo que eles fizeram no país. Mariana. Vamos lá. Aqui, a penúltima, chegou mais uma. O Ricardo pergunta para o Padilha se o governo vai revogar as leis que destruíram a educação brasileira, como o BNCC e a reforma do ensino médio. Com certeza. Né? Nós vamos abrir o debate para, por exemplo, a questão, por exemplo, da inclusão, da educação inclusiva, do decreto feito por Bolsonaro, é gravíssimo. Bolsonaro, através de um decreto, foi contra tudo aquilo que a Lei de Diretriz e Base estabelece para todos nós, né? Da educação inclusiva, das pessoas com deficiência. Eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui. É assustadora a política do Bolsonaro, através de um decreto em relação a isso, a exclusão das crianças com deficiência, colocando à margem do sistema educacional brasileiro, né? Nós vamos ter que ter um grande desafio. Eu estava comentando aqui, né? Nós tivemos uma defasagem de aprendizagem, que ela começa ali em 2019, já com os cortes na educação, os cortes nos institutos federais, nas universidades federais. Todas elas têm um papel muito importante, inclusive, de mobilização da rede educacional, são parceiras da rede educacional, formam professores, qualificam professores. Os institutos federais têm um papel importante nas redes educacionais por região no país. Quando você corta esses recursos, eu, por exemplo, Nassif Mariana, eu banco aqui com emendas do orçamento transparente, tá certo? Emendas à Universidade Federal do ABC a fazer um projeto muito bonito de formação profissional, formação de professores na favela do Heliópolis, por exemplo. Então, tudo isso foi cortado pelo governo Bolsonaro. Então, já tinha um impacto em 2019. Quando vem a pandemia, isso se agrava, porque o governo federal não fez nenhuma oferta estruturada para que se mantivesse a aprendizagem das crianças. Eu rodo muito a periferia, estou direto na periferia de São Paulo, eu ouço histórias na Nassif Mariana que são muito comoventes, de jovens falaram o seguinte: eu não tenho Wi-Fi em casa, né, mal tenho um celular, eu tinha que ir na padaria para fazer a prova. E aí chegava uma hora que o dono da padaria me mandava embora porque não tinha dinheiro para comprar nada. Né? O governo do estado, os governos estaduais, alguns governos municipais fizeram isso por conta própria, o governo federal não fez qualquer oferta estruturante para isso. A gente vai ter que fazer um grande programa de recuperação dessa defasagem de aprendizagem na rede pública, na educação básica, e um forte programa de manutenção da permanência estudantil nos institutos federais e nas universidades federais. Eu estava outro dia em Buri, que tem um campus lá em Buri, que inclusive quem doou a terra foi o nosso querido Raduan Nassar para esse campus. O camp da Federal de São Carlos, em Buri, Campinas do Monte Alegre, estava com a previsão de 50% da evasão escolar dos estudantes no retorno às aulas presenciais, porque são jovens que não têm dinheiro mais
para bancar uma pensão, bancar um aluguel, não tem a moradia estudantil, os projetos de moradia estudantil foram interrompidos pelo governo Bolsonaro, então a gente vai ter que ter um forte programa de manutenção, permanência dos estudantes nas universidades federais nos próximos anos. Bom, tem uma questão aqui, porque é para mim aqui, do Marcelo Paiva. Eu me pergunto se o GGN será o grupo Gente Nova do falecido padre Pedro Américo Maia. Fiquei curioso agora. É isso, sim. O padre Maia criou o GGN lá em Belo Horizonte para enfrentar a JEC. A JEC era muito de esquerda lá. Só que lá em Belo Horizonte, as freirinhas do Leso Azul assumiram o GGN. E em Poços de Caldas, as freirinhas dominicanas assumiram o GGN. E, através delas, a JEC tomou conta do GGN. Aliás, uma das GGNistas mais conhecidas lá em Belo Horizonte era a Dilma Rousseff. Em São Paulo, a nossa turma lá deu muita gente. Deu o Tomás Taquino, que foi presidente do DCE da PUC, o Netinho, que aqui era chamado de Babosinha, que foi presidente do PCdoB, o Adnei, que foi prefeito em Poços. Foi uma experiência, durou pouco, mas foi fantástica. Bom, aprendi. GGN. Como é que é? Eu não conhecia essa história, não. Aprendi. GGN, não acabou nada, não. Está aqui continuando. É que a Eugênia tirou aqui o fundo aqui, mas tinha o primeiro jornalzinho que eu fiz na vida, que foi o primeiro jornal do GGN, que chamava O Líder. E a gente ia em favela, o Padilha, para aprender, tinha discussão política e tinha o trabalho na favela. A gente fazia trabalhos conjuntos com os favelados. Foi uma experiência fantástica aí. Imagina, conhecia, aprendi da história, não conhecia essa história não, viu? Conhecia a história da JEC, mas a GGN não conhecia. Bom demais. A Flávia Toledo que mandou um superchat e a Suzy também mandou aqui abraços e uma florzinha pra gente. É isso. Bom, Padilha, obrigado então. Vamos ver agora o detalhamento aí, que o programa... Faltou detalhar mais aí o papel das Forças Armadas também, que está completamente defasado com esses quartéis imensos em locais inúteis, mas, no geral, eu acho que o projeto cumpriu a sua função de definir as linhas mestras aí de um governo social-democrata. Que bom, viu, Nassif? E tem um diálogo aberto agora com a sociedade, né? Esse documento é um documento aprovado inicialmente pelo conjunto dos partidos que apoiam a chapa Lula e Alckmin, e agora vai para o diálogo com a sociedade, então quero convidar todo mundo a ir lá na plataforma Juntos pelo Brasil, poder participar, fazer sugestões, né? Padilha, só uma dúvida. Isso aí não é o documento do Instituto Perseu Abramo. Esse é o documento do conjunto. Aquele Instituto Perseu Abramo teve mais de 100 emendas do conjunto dos partidos, então já é fruto de um certo diálogo com o conjunto dos partidos, e agora vai para o diálogo com a sociedade. Previsão ali, a data do TSE para registrar o programa de governo é dia 15 de agosto. Então, a previsão até lá é o documento final que vai ser registrado no TSE, quando começa a campanha de fato, a partir do dia 15 de agosto, para a gente poder apresentá-lo para a sociedade. E nós vamos soltar um abaixo assinado para o prefácio ser assinado pelo Eduardo Suplicy. Boa! Excelente! Pela implementação gradual da renda básica universal, Suplicy. Isso aí. Eu fiz questão, quando a gente aprovou aqui no Congresso Nacional, em 2020, né, o auxílio emergencial, o governo era contra, não conseguiu aprovar, no começo da pandemia, eu fiz questão, na defesa aqui da proposta do PT, fazer uma homenagem ao Eduardo Suplicy, que foi o primeiro a tratar com muita força desse tema, que hoje é um tema assumido por vários países, né? Está cada vez mais inovadora a importância da ideia de uma renda básica universal. Parabéns, Suplicy. Eu acho que é isso que a Célia coloca aqui, que tem uma consulta pública rolando para sugestões. Vamos lá, gente. Exatamente isso. Todo mundo se pergunta como participar, né? Eu sou a população, eu só participo na hora do voto? Não. Tem um monte de site, um monte de abaixo-assinado, é só a gente se informar, pesquisar e agir. Então tá bom. É isso mesmo. Padilha, um abraço, então, mais uma vez, obrigado. Um abração, Nassif, um abração, obrigada, Mariana. Boa noite. Bom demais. E marque aí, Mariana, o dia que Luiz Nassif vai contar a verdadeira história de Juca Bedão. Meu Deus, vou anotar e vou insistir. Meu tio-avô. Essa é a história. Tio-avô, de Guaranésia. Vou anotar. São Pedro da União. A Eugênia está falando, corrigindo. São Pedro da União. A Eugênia corrigiu. Eu ouvi a